Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com um novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, e estou numa rede de comunicação mundial, através de rádios, através de UHFs, através de satélite e de redes de televisão. E eu estou, neste momento, chegando a 123 países. É para a honra, é para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu venho até você, exatamente numa das minhas maiores convicções que tenho como pastor, que é de levar a Jesus a grande necessidade que hoje a humanidade tem, é de conhecer a Jesus. Apocalipse 7:9 diz que todas as tribos, povos, línguas e nações ouvirão falar de Jesus. E Mateus, um dos livros históricos, diz que após ter sido pregado este evangelho do reino, então Jesus voltará. Tenho algumas convicções muito fortes de que a pregação do evangelho é a solução de todos os problemas da vida. Creio que os caminhos ou os descaminhos que a nossa sociedade está tomando, a mim me preocupa imenso. Me preocupa o que acontecerá no Brasil com tudo isso que se faz de artimanha para mutilar os princípios bíblicos, por exemplo, da família. Qual é o futuro desta nação? O que nós podemos esperar de tanta decadência que nós temos visto sendo proclamada e promulgada? Leis tentando passar em Brasília que vêm confrontar as realidades de Deus. Então nós estamos certos de que a grande necessidade que as pessoas têm é de ouvir a palavra e terem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Hoje nós vamos conversar nesses 30 minutos de sabedoria sobre Bíblia ou ciência. Quem tem razão? Qual o caminho que eu devo escolher? Antes, o meu carinho, o meu abraço a um grande amigo, Rodrigo Ambrósio, meu irmão amado, do Turbomil, do Mercado Turbomil, em Vila Emil de Mesquita, que é o meu companheiro de suporte desta programação. Você que mora nesses arredores ou neste município, Turbomil de Mesquita é o lugar de Deus para você. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre as questões da ciência e da Bíblia Sagrada. Você sabe, quando alguma coisa a ciência revela, na realidade, alguém conheceu os pensamentos de Deus e revelou. A ciência não é mais nem menos do que o conhecimento dos pensamentos de Deus. Ou seja, as grandes descobertas que você às vezes ouve falar, olha, descobriu-se como resolver a questão desta doença. O homem consegue hoje, em termos de tecnologia, isto tudo foi alguém que conheceu os pensamentos de Deus, porque a ciência é de Deus. Você tem que pensar desta forma. A ciência é de Deus. Nenhum homem, por si só, seria capaz de descobrir ou de realizar algum fato tão importante se tu não estivesse na mente de Deus. Então, quando se conhece a mente de Deus, aparecem as grandes manifestações da ciência. Mas eu quero lhe dizer que a ciência
não é superior à Bíblia Sagrada. Ou seja, quando você está diante de um fato em que a ciência diz e a Bíblia diz, por favor, fique com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Mas a ciência não é a revelação dos pensamentos de Deus, também não é verdade? É. Mas eu não posso dar mais crédito à ciência do que ao Deus que revela a ciência. E se você quer conhecer a essência de Deus, você tem que conhecer a Bíblia Sagrada. Olha o que disse o salmista no Salmo 148, versículos 4 em diante. Louvai-o, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Veja, tudo nesta terra foi criado e gerado por Deus. Ele é o autor da vida, Ele é o autor da fé. Todas as coisas foram estabelecidas para todo sempre e foi Ele que fixou uma ordem que não passará. Então, quando você está, por exemplo, diante de uma doença, você sabe, doença é uma mentira, porque a verdade está aqui. Por mais que a ciência tente explicar como é que uma célula se degenera e se torna uma célula killer e depois começa a matar outras células e se torna um tumor e depois é metástase e mate a pessoa, muitas vezes a ciência diz, olha, daqui para diante não temos como explicar. Daqui por diante não temos como solucionar. Agora, quando você mergulha na Bíblia Sagrada, você encontra a solução de tudo. Então, perante a doença é mentira, porque a verdade está aqui. A verdade diz que pelas chagas de Cristo, nós já fomos sarados. Então, nós estamos diante de uma realidade. Eu, pessoalmente, e toda a nossa grande congregação em 123 países, temos uma filosofia de vida. Nós dizemos, está na Bíblia, eu creio. Não está na Bíblia, eu não creio. Pastor, mas isso não é radicalismo? Bem-aventurado é o homem que é capaz de, em atitudes de fé, se tornar uma pessoa radical. Não estou falando de fanatismo, estou falando em consciência, em conhecimento, em sabedoria. Eu tenho visto pessoas no nosso ministério com atestados e sentenças de morte em relação a doenças incuráveis, que quando a Bíblia Sagrada é pregada e a pessoa recebe a fé da palavra e mistura a palavra com a fé, o milagre acontece. Então, às vezes a ciência cruza os braços e diz, não posso. Mas Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu tenho muita consciência do valor da Bíblia Sagrada. E eu sei que quando Tiago diz, Tiago 1:22, Tiago era um irmão de Jesus, era um pregador judeu, mas tinha evidências da graça, né? Pérolas da graça. E Tiago diz, sede ouvintes e praticantes, porque se você é ouvinte e não é praticante, você está se enganando a si mesmo. Então, a Bíblia, aí sim, é Deus. Ou seja, quando você conhece a Bíblia Sagrada, você está conhecendo Deus. É Deus e a sua soberania que se manifestam na totalidade. O que a ciência não pode fazer, na totalidade, a Bíblia pode e Deus pode. Então, aqui está a mente de Deus. Aqui está o coração de Deus.
Aqui está a vontade de Deus. Por isso ele diz que todas as coisas ele fixou ordem e não passarão. Sabe, quando o salmista disse isso, Jesus depois disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, oh glória a Deus, a minha palavra não passará. Significa que muitas vezes os homens se debatem com Deus acreditando mais na ciência. Mas é preciso você acreditar em Deus, na palavra. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo que crê na palavra de Deus. Veja, há muitos anos atrás, você sabe, a igreja romana condenou Galileu Galilei, dizendo: este homem é um herege, ele está dizendo que a terra é redonda, não pode, a terra não é redonda. E condenaram Galileu Galilei exatamente porque ele asseverava um fato que está na Bíblia Sagrada. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então diz que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Meus amados, 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías falou e revelou de que a terra é redonda. Ou seja, ele conheceu os pensamentos de Deus e revelou-os à humanidade. Se havia dúvida se era ou não era, o profeta deixou claro: é redonda. Então, são fatos que nós precisamos de pensar. Porque muitas vezes as pessoas, por não conhecerem a sabedoria de Deus, por não conhecerem o Senhor Jesus Cristo, vivem uma vida tão alheia à felicidade, ao bem-estar, à razão da vida, à significância da vida, que é pena. Seria pena você desperdiçar a sua vida sem este conhecimento de Deus. Pastor, meu amado apóstolo Miguel Ângelo, e como é que eu posso ter conhecimento exato de Deus? Você sabe, existem milhares de religiões, milhões de igrejas, milhões de propostas, mas a única verdade está aqui na Bíblia Sagrada. João, no seu livro histórico, diz no capítulo 1, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então nós estamos confiantes e certos de que esta palavra, que não retorna vazia, que se cumpre, é a graça e a verdade. Ou seja, Jesus trouxe graça e verdade. Então, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela revelação dos mistérios que estiveram ocultos, pela iluminação dos olhos do nosso coração, nós chegamos à verdade. E a verdade é libertadora. No mesmo livro de João, no capítulo de número 8, ele diz no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Significa que o ser humano, até mergulhar e acreditar nesta verdade, é literalmente um escravo. Todos nós que um dia chegamos à igreja de Jesus, chegamos espiritualmente aprisionados, amarrados e acorrentados por esses preceitos mundanos, por esse século, por esse mundo cheio de pecado, cheio de mentiras, cheio de concupiscências, cheio de enganos.
E então ouvimos a verdade, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, fomos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Depois ele diz, no mesmo livro de João 8,36, diz, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho, é Jesus que dá liberdade, é Jesus que quebra as algemas, é Jesus que arrebenta com as correntes, porque você sabe, muitas vezes o ser humano não vive, porque ele diz, não, eu não discuto as coisas de Deus, eu não, sabe, Deus é opcional, Deus é obsoleto, Deus, sabe, eu tenho pés no chão. Não tem, não. Se as questões do cristianismo, se as questões espirituais, se os valores de Jesus Cristo não forem parte da sua vida não terá significado nem significância. E você não viverá. Você apenas existirá. E este não é o plano que Deus tem para a sua vida. Você sabe, a Bíblia fala de um homem que depois de Jesus Cristo foi a pessoa mais importante da Bíblia Sagrada para o cristianismo, o apóstolo São Paulo. E São Paulo, que inicialmente era chamado de Saulo de Tarso, portanto da cidade de Tarso, era um perseguidor dos do caminho, um perseguidor da igreja. Ele era do Sinédrio, era um homem zeloso com a lei de Moisés, ele se avantajava a todos, era uma pessoa que tinha autoridade, consentiu na morte de Estevão, quando foi apedrejado, perseguia os do caminho. Era uma pessoa que tinha uma vida absolutamente louca. Mas ele era um predestinado. Ele não conhecia a verdade, ele não sabia quem era Deus. Até que, dando o seu testemunho perante o rei Agripa, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, ele diz, contra estes dava o meu voto quando os matavam. Veja, no versículo número 10, diz, eu castiguei em todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas perseguia. Depois ele disse, ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, eu queria que você soubesse que um homem poderoso, como era este homem do Sinédrio, vamos imaginar que ele era um ministro do Supremo Tribunal Federal, um homem que tinha todo um domínio, consentia na morte de pessoas, mandava prender, mandava blasfemar e todo mundo se dobrava perante este Saulo. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele não sabia quem era Deus. Ele era meramente um religioso. Talvez até conhecesse algumas leis da ciência. Mas um dia, o Deus soberano, quando ele ia a caminho de Damasco para prender pessoas, o fez cair do cavalo. E ele disse, Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é lutares contra Deus. Dura coisa é achares que a ciência tem resposta para tudo e que Deus não é o autor da ciência. Dura coisa é imaginares que uma teoria como de Charles Darwin, que meramente teórico, diz que o homem vem de uma evolução, quando Deus, na sua palavra, diz que o homem vem de uma criação. Nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. Sim, mas há provas. A prova maior é o que Deus diz. O senhor é um radical. Não, eu sou radical com as coisas certas. Eu já perdi muitos anos da minha vida
cedendo para os apelos do mundo e acreditando em coisas que não tinham nada a ver com Deus. E eu achava que por isso eu estava sendo a verdade. Até que um dia, Deus permitiu, quando eu recalcitrava contra os aguilhões, um acidente. E nesse acidente, eu conheci um Deus real, um Deus verdadeiro. E sabe por que eu sou apologista da Bíblia? Porque a ciência, quando eu estava politraumatizado e polifraturado, com o corpo com necroses, apodrecido em vida, com bichos na perna, a ciência, pela boca de médicos, me disse muitas vezes: não posso fazer nada por você. Mas o Deus da Bíblia fez tudo por mim. Ele me curou fisicamente, Ele me curou nas minhas emoções, Ele me curou a minha alma, Ele me libertou das amarras e Ele me fez livre. Para estar diante de você, ou pela televisão, satélite, rádio, internet, não importa, mas esta voz chega até você e diga: venha para Jesus, creia no Deus único e verdadeiro, receba-o como Senhor. Apóstolo, é isto que gera significado de vida? É isto que gera significado de vida. Eu quero. Então curve a sua cabeça e diga com o apóstolo Michelangelo: ó Deus Todo-Poderoso, ouvi hoje uma palavra que tirou a batalha da minha mente, que tirou os meus olhos do foco do mundo e da ciência para colocá-los em Ti. Eu Te reconheço como Senhor e Salvador. Eu sou salvo nesta hora. As algemas se quebram, a verdade chega à minha vida, e eu hoje posso tudo naquele que me fortalece, porque a graça e a verdade em alguns minutos me foram reveladas. Sou salvo, porque a Bíblia diz que é com a boca que se confessa e com o coração que se crê para a salvação. Amém, amém e amém. Bom, agora que você já focou a sua vida na verdade de Deus, eu quero orar por você. Meu diretor vai colocar a minha mão na tela da televisão. Se você está me ouvindo na rádio, toque no seu rádio. Vamos orar a Deus. Não importa a gravidade da doença, há um Deus que te cura. Pai amado e bendito, eu me uno agora com fé a tanta gente que teve a ousadia, a humildade de se unir a mim nesta hora, colocar a sua mão sobre o rádio ou a televisão e entrar em concordância com o profeta do Senhor. E eu declaro agora a tua cura, do alto da cabeça à planta dos teus pés. Seja o teu corpo agora saudável, seque pela raiz toda a origem do mal, agora em nome de Jesus Cristo, receba o milagre para a glória do Senhor. Câncer, tumor, há um nome que está sobre este nome, Jesus Cristo, o único, o verdadeiro. Ele agora, por suas chagas, pela verdade da Bíblia, te sara para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu estou imensamente feliz, porque você hoje tomou a maior decisão da vida, que é a decisão por Deus. Mas hoje é sábado, e eu quero lhe dizer que amanhã, domingo, nós vamos ter 2 grandes encontros na igreja, 9 da manhã e 6 da tarde. Nós estamos no segundo mês da família, e nós queremos tratar esta questão da família como condição sine qua non do bem-estar e da felicidade. Pela manhã, eu vou falar sobre o poder da cura da reconciliação. E à tarde, como deixar as feridas para trás numa relação turbulenta, como Deus opera para que a fé produza a cura. Vai ser um dia de cura para as famílias e para os casamentos. Rua Maricá, 320, no bairro de Campinho, Jacarepaguá, Grande Catedral Cristo Vive. É uma rua paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP. O apóstolo Michelangelo estará ministrando a palavra em nome de Jesus Cristo e orando por cada família.
Eu tenho um telefone, 30 17 90 90 021. Ligue para mim. Conte-me o que Deus fez através deste programa. Diga que você está firme na fé. Todos que ligarem vão ganhar ou um CD ou um livro do apóstolo, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela honra, pelo prestígio que você me dá. E este programa foi para 123 países. Muito obrigado pelo amor e a confiança depositada neste apostolado. O apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha querida pastora Cristiane, que está aqui comigo nos estúdios, meu diretor José Carlos, meus câmeras, muito obrigado a todos, que a graça e a paz lhes sejam multiplicados. Fique com a palavra, porque a palavra se tornou real na sua vida. Graça e paz. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.